Amém. Negociando o tempo, né, irmãos? O negócio demora para ministrar. Quando a gente vai ministrar, tem que negociar o tempo. Amém? Como ele já falou, eu me chamo Janaína. Eu sou pastora da rede de crianças. Sou esposa desse homem abençoado. E quero dizer que é um privilégio poder estar ministrando aqui nessa noite, né? Já ministrei ontem lá no retiro abençoado dos jovens. Amém? Foi realmente tremendo aquele lugar e a vontade era ficar ali, porque realmente tinha uma atmosfera, uma unção, uma presença de Deus ali naquele lugar. E eu creio que é pelo tanto de jovens ungidos e reunidos ali, amém? Mas hoje é um dia especial, sempre para ministrar a palavra é especial, né? É maravilhoso poder ministrar a palavra do Senhor. Mas hoje para mim é uma noite ainda mais especial, porque hoje dentre os obreiros que nós vamos apresentar, eu vou apresentar uma obreira, que é da rede de crianças, que é a Jandira. Amém, irmãos? E a Jandira é alguém assim, não desprezando os outros obreiros, mas a Jandira é alguém especial para mim, porque ela está comigo há 6 anos, servindo a minha casa, a minha família, o meu ministério, e realmente é uma grande mulher de Deus. E é especial porque hoje eu estou vendo cumprir na vida dela aquilo que há 6 anos... né, nós oramos, jejuamos, cremos, pedimos ao Senhor juntas. E hoje eu vou ver acontecer parte dessas promessas que o Senhor tem prometido a ela. Amém? Então isso é especial. Eu estou como 3 João 1,4 diz: não existe maior alegria do que essa, do que ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amém? E ela é uma filha realmente. Mas eu fiquei meditando sobre isso, falei assim, o que eu vou ministrar nessa noite assim tão especial? Uma noite que vai marcar a vida de pessoas que eles simplesmente vão sair daqui diferentes. Porque apesar de não ser uma ordenação, de não ser um derramar de óleo, mas é o derramar de uma unção para um novo tempo. Uma unção que agora eles são diferentes. Tanto que você não chama mais ela de Jandira, não chama mais o Alisson de Alisson, não chama mais o Henrique de simplesmente Henrique, agora é obreiro Henrique, é obreira Jandira, obreiro Alisson. Apesar de que ele já está à frente, as pessoas já chamam, mas é diferente a maneira até de você chamar. Então é algo especial. E eu estava meditando sobre isso e fiquei pensando na Jandira, para ministrar essa palavra. E ela chegou aqui há 6 anos atrás, como eu te falei, mas ela não chegou como ela é hoje. E ela chegou aqui já com muitos anos de convertida. Aí você fala, pastor, então ela não chegou aqui uma mulher de Deus? Então ela não era uma mulher de Deus? Não, ela já era muito mulher de Deus. Só que eu fiquei meditando, para mim, ela era uma grande mulher de Deus, mas uma mulher de Deus, entre aspas, me entenda, incompleta, no que diz respeito ao potencial de Deus na vida dela. Por quê? Para você me entender, é como se fosse uma baleia. A Jandira não tem nada a ver com baleia, eu posso falar, ela não vai ficar ofendida. Se fosse uma outra pessoa, podia ficar ofendida. Mas é como se ela fosse uma baleia fora d'água. Uma baleia fora da água, pastor Cristiano, ela continua sendo uma baleia? Continua sendo uma baleia. Ela tem todo o potencial, Ludmila, de uma baleia? Tem todo o potencial de uma baleia. Ela continua sendo uma baleia, com todo o potencial de baleia, mas tem como ela desenvolver esse potencial? Não. Porque ela está no lugar errado. Ela está fora do lugar que Deus tem para ela. Por quê? Porque se ela estiver fora d'água, por mais poderosa, forte, e por mais coisas que Deus tiver colocado dentro dela, obreiro, tem como desenvolver? Tem como ela fazer? Tem como ela crescer? Não, porque ela está fora do lugar. E era sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre o lugar da bênção. Existe um lugar para Deus abençoar. Queria que você fechasse os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor esta noite. Pai, nós queremos te pedir que a bênção do Senhor esteja neste lugar. Que o favor do Senhor seja sobre nós, que a tua graça nos alcance, abra corações, quebre sofismas, Pai, que o Senhor possa penetrar em cada coração, dividir junta e medula, e fazer com que a tua palavra venha trazer libertação e transformação nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Então eu disse para você que
existe um lugar para nós. Assim como existe um lugar para a baleia agir, desenvolver esse potencial, existe um lugar para nós também. E quando eu falo de lugar, eu não me refiro simplesmente à igreja que você congrega. É importante o lugar que você congrega? Faz muita diferença? Faz muita diferença. Faz muita diferença o lugar que você congrega. Por quê? Porque ali é um lugar que você vai receber. Agora, deixa eu te contar uma coisa sobre a questão da igreja que você congrega. A igreja, o Osemar falou, é uma extensão, a sua célula é uma extensão da igreja, e a sua igreja, nós entendemos que ela é uma família. Fala assim, a igreja é uma família. Família você escolhe? Você escolheu a sua família, Jandira? Você escolheu a sua família, Cíntia? Você não escolhe a sua família. Família, você nasce nela. Deus que escolhe para você nascer naquela família. Da mesma maneira, Deus escolhe para você uma família para você congregar. Então, se igreja é uma família, você não decide entrar em uma igreja por comodidade, facilidade, por estar perto, por afinidade. Você não escolhe entrar numa igreja por causa disso, porque você não escolhe entrar numa família. Você foi separado por Deus para aquela família. Da mesma maneira que você também não escolhe sair da família, por frustração, por decepção ou por raiva. Não é verdade? Isso é que deveria ser o nosso entendimento. Por quê? Porque é uma família. Aqui nós temos família do Barreiro, nós temos família de Contagem, nós temos família da Pampulha, nós temos família de Ribeirão das Neves, nós temos família de Confins. Você tem convicção que onde você está é a família que Deus te colocou? Levanta a sua mão. Tem uns que não levantaram a mão. Levanta a sua mão. Você tem convicção que o lugar que você está foi a família que Deus te colocou, foi a família que Deus estabeleceu para você congregar? Se você tem convicção, então não saia do lugar que você está. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, irmão, não saia desse lugar. Sabe por quê? Porque se Deus te colocou lá, é porque lá é o lugar da bênção para você. Lá é o lugar que Deus separou. E tudo que Deus faz é bom. Então, aquela família é o melhor de Deus para você. Agora, pastora, tem muito problema? Tem. Você conhece alguma família que não tenha problemas? Se você conhecer, me apresenta, porque eu não conheço. Toda família tem problema, mas é melhor estar dentro da família e resolver os problemas do que não ter família. Amém? Então fique onde você está, entenda que lá foi o lugar que Deus te colocou, que Deus estabeleceu, foi Deus que te colocou lá, e lá é o lugar de Deus para fluir a bênção. Amém? Então existe um lugar de Deus nas nossas vidas. Assim como Eclesiastes 8:6 diz, porque para todo propósito há um tempo e para todo propósito há e eu queria acrescentar para você, e há também um lugar. Deuteronômio 12:4, abre lá a sua Bíblia. Deuteronômio 12:4 diz, não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscarei o lugar, fala comigo, o lugar. Não, irmãos, lá nas crianças estão mais fortes. Fala assim comigo, o lugar que o Senhor vosso Deus, fala assim, escolher. Até aí. De todas as tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Fala assim, e para lá ireis. Você percebe como existe um lugar? Deus, várias vezes na palavra, Ele escolhe um lugar para abençoar. Quando Deus chamou Abraão, Ele, antes de fazer dele um pai de nações, Ele deu para ele um lugar. E falou, você vai para esse lugar que eu vou te mostrar. Ele não podia ter abençoado onde ele estava? Abraão, agora eu vou te liberar sobre você a sua bênção, quer dizer que agora você vai ser abençoado, aonde você for, você vai ser uma bênção, você vai ser pai de multidões, não podia? Podia, mas Deus falou para ele, antes você sai de onde você está e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Vamos ler lá, Gênesis 12:1. Abre a sua Bíblia, você vai abrir muito a sua Bíblia. Anota, Gênesis 12:1 diz, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, vai para o lugar que eu vou te mostrar.
De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Existe um lugar para Deus fazer. Tem pessoas que de forma errada acham que todo lugar Deus vai abençoar. Tem até uma música, eu lembrei muito do pastor Sérgio Carlos, hoje não, né? Quando eu estava fazendo essa palavra, lembrei que quando ele era do louvor, ele já foi do louvor, amém? Ele gostava muito de cantar, que é aquela, onde for a tua bênção, para a direita, para a esquerda, na minha frente, para trás. É uma verdade? Uma meia verdade. Eu não vou tentar cantar, viu, Pavão? Porque assim, esse negócio de cantar, unção, vou deixar para vocês. Mas fala disso, fala, olha, onde que eu for, sua bênção me seguirá. Para a direita, para a esquerda, minha frente, para trás. É uma música jóia, eu gosto muito dela. É uma meia verdade. Porque a Bíblia diz no Salmo 139 que se eu subo aos céus, lá está. Se eu desço no mais profundo abismo, lá está também. Ou seja, Deus está à direita, à esquerda, à frente, atrás. Em todo lugar Ele está. Mas a bênção não. A bênção não está em todo lugar. A bênção só está no lugar que Deus te mandou ir. Deus não é obrigado a abençoar o lugar que você escolhe. Ele só abençoa se você está no lugar que Ele mandou. E você às vezes pensa, não, mas se Deus mandou você ir para a direita e você vai para a esquerda, você vai sem a bênção. Se Deus mandou você ir para Nínive e você vai para Tarsis, você vai sem a bênção. Se Deus te mandou ser um pastor e você decide ser um empresário, você vai sem a bênção. Se Deus te mandou ficar nessa igreja, mas você decide mudar, você vai sem a bênção. Se Deus te mandou ir para a África, mas você resolve ir para os Estados Unidos, porque a facilidade é melhor, você vai sem a bênção. Fala para o seu irmão que está do seu lado, fala, eu quero a bênção. Então vá para o lugar que Deus te mandar. Olha, amados, isso é algo muito sério da parte de Deus. Às vezes você pensa, não, pastor, isso é muito duro. Isso não é duro, isso é a Bíblia. E eu vou ler com você muitos versículos para você perceber que existe um lugar para Deus abençoar. E eu me lembro de uma história de uma pessoa que estava na África, e lá realmente é um lugar muito difícil. A pastora esteve lá, estava contando, eu já fui em Angola, que um pouco às vezes mais desenvolvido do que outros lugares, tem uns irmãos daqui que são de lá. Lá realmente a vida não é fácil. E essa irmã, o filho dela, era um filho pequeno, acho que ele tinha por volta de 5, 7 anos, já tinha pego mais de 10 malárias. E ela decidiu sair da África e ir para uma cidade pequena, pacata, tranquila, porque o filho precisava ser reestruturado, restabelecido, porque afinal de contas, malária, o pastor Cristiano pegou, quase morreu, uma vez só. Um menino de 7 anos pegar 10, você pensa, não, ele tem que ir embora mesmo, é melhor eu ir. Mas deixa eu te contar, ele pegou 10, ele não morreu. Não ficou com nenhuma sequela. Mas deixa eu só te contar uma coisa. Ela foi para uma cidade pequena, pôs o filho dela para estudar num colégio particular. Sabe o que aconteceu com o filho dela? Morreu afogado. Numa escola particular. Morreu afogado. Isso é por quê? Eu não vou entrar em detalhes, mas não estava no lugar. Porque lá na África, ela podia ter pego 10 malárias. Mas ele não morreu. Agora, numa escola particular, é provável uma criança numa escola particular morrer afogado? Não é. Não é provável, não é normal. Mas porque quando nós estamos fora do lugar, muita coisa pode acontecer. Que a gente às vezes não queria. Mas a bênção não está? Não. Deus não é obrigado a abençoar quando você está fora do lugar. Existe uma relação íntima entre lugar e bênção. Eu queria compartilhar com você, rapidamente, no meu tempo, 7 princípios, bem rápidos, para você entender que existe uma relação entre lugar e bênção. Primeira coisa, Deus é quem escolhe e prepara o lugar para nós, e não o contrário. Gênesis 2:8 diz, e plantou o Senhor, irmãos, não dá tempo de eu esperar você abrir, você vai anotando, depois você lê e medita nesses versículos, amém? Gênesis 2:8 diz, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado.
Gênesis deixa claro que primeiro Deus fez o homem. Não. O que primeiro Deus fez? O que primeiro Deus fez? Primeiro Deus fez o jardim. Primeiro ele organizou o lugar para o homem. Depois ele pôs o homem lá. Então, da mesma maneira que Deus separou o jardim, fez o jardim para colocar o homem lá, Deus já separou um lugar para mim e para você estar. Da mesma maneira que ele fez com Adão, existe um lugar reservado para nós. Mas Adão não ficou escolhendo o lugar, foi Deus que colocou ele no jardim. E Deus fez o jardim para ele, não foi para outra pessoa. Então você não pode ficar escolhendo, mas muitos de nós queremos ficar escolhendo o lugar, escolhendo a maneira de servir. Se Deus escolheu um lugar para você, lá é o lugar da sua bênção. Amém? Eu me lembro, já te contei esse testemunho, mas algumas pessoas novas aqui. Quando o Senhor chamou o Azemar para ser pastor, ele ele tinha uma empresa de publicidade e ele tirava naquela época, irmãos, eu não tinha filho, tinha 1 ano de casada, eu já tinha um carro quitado e tinha um apartamento que eu ganhei da minha família e ele ganhava R$7.000. Era uma vidinha tranquila, sabe? Tranquila, sem filho, sem nada, com tudo quitado, ganhava R$7.000, 2 jovens casados. E quando Deus o chamou para ser pastor, foi para ganhar R$800. Diferença muito pouca. Quase o dízimo daquilo. E eu vou te falar uma coisa, querido. Eu resolvi não lutar com Deus. Eu falei, amor, eu estou com você. Não sei como nós estamos juntos. Nós temos carro e casa quitado, o resto a gente ora. E Deus vai dando. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Não vale a pena recalcitrar com o Senhor. Não vale a pena lutar com Deus. Graças a Deus, nós aceitamos os R$800. E eu vou te falar algo. Os R$800, naquela época, eu ganhei mais em prosperidade, em bênção, do que os 7.000. Você fala, como que isso pode acontecer? Nem eu sei explicar. Mas porque era o lugar da bênção para mim. Se eu tivesse ficado com R$7.000, eu não teria tudo que eu tive com os 800. Por quê? Porque era o lugar da bênção para mim. Se o lugar da bênção para você é Tarsis, é Nínive, não vai para Tarsis. A Bíblia diz lá em Atos 26:14, que Saulo estava recalcitrando com o Senhor. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Eu não sei se você entende o que é recalcitrar contra os aguilhões. Eu vou te ilustrar. É mais ou menos você dar murro em ponta de faca. Você pode dar murro, a faca não muda, mas a sua mão não vai ser mais a mesma. É melhor você não fazer, porque dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Não vale a pena. Deus é bom. Tudo que Ele faz é bom. O lugar que Ele tem para você é bom. Mas deixa eu te contar, às vezes você não entende, mas se for necessário, Ele vai jogar uma tempestade, Ele vai colocar um peixe para engolir você e te cuspir no lugar que Ele quer. Ainda que seja necessário isso, Ele vai fazer. Lê comigo lá em Jonas. Você conhece a história de Jonas? Deus mandou ele para Nínive, ele foi para Tarsis. Deparou o Senhor, Jonas 1:17. Depois Jonas 2:1, depois Jonas 2:10. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Quem que colocou o peixe lá? Fala assim, foi Deus. Não, fala mais alto, fala, foi Deus. Então Deus separou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, recalcitrando, duro. Então Jonas, no 2:10, do ventre do peixe orou o Senhor seu Deus. E no 2:1, e o 2:10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas, fala assim, no lugar. Na terra, não é coisa extraordinária isso? Deus podia ter vomitado ele no mesmo lugar, para falar, agora decide o que você quer. Não, seguinte, você não foi por bem, nós vamos por mal. Então, se você não foi por bem, o peixe pega, engole e te vomita no lugar que eu quero que você esteja. Mas deixa eu te falar, você vai para o lugar. Só que tem gente que vai sem precisar ficar 3 dias na barriga do peixe. E outros vão depois do peixe.
mas você vai para o lugar. Amém? E nessa barriga do peixe, você pode perder muita coisa. Eu tenho certeza, irmãos, que se eu não tivesse saído dessa empresa, se o Zemar não tivesse aberto mão da empresa, ela teria quebrado. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Porque existe um princípio que às vezes nós não entendemos em Deus. Ele te dá a oportunidade de sacrificar o Isaac. Mas se você não sacrificar, ele vai te tomar. Não tenha dúvida disso. Deus é Deus. Se ele te pediu Isaac, dá o Isaac, porque ele vai de qualquer jeito. É melhor você dar. É melhor você entregar, porque senão você vai perder de qualquer maneira. Ele foi para Nínive, porque Deus mandou. Ele foi, mas depois de 3 dias. Não vale a pena. Não vale a pena recalcitrar. Vá para o lugar que Deus escolheu para você. Amém? Segundo princípio, a bênção só vem depois que estamos no lugar. Primeiro, Deus fez o jardim. Depois, Deus colocou o homem lá. E depois, a Bíblia diz que Deus o abençoou. Não adianta você ficar pedindo bênção se você está em Tarsis, porque Deus só vai abençoar quando você chegar em Nínive. Tem gente que está fora do propósito de Deus. Senhor, abençoa, e estou eu lá na empresa porque eu não saí, estou lá pedindo, Senhor, abençoa esse lugar e faz acontecer. A minha oração não vai subir, porque Deus já falou, eu não te quero aí. Vai para o lugar que eu te mandei. Quando você chegar lá, essa bênção que você orou vai chegar junto com você. Amém? Lá em Deuteronômio 28, 2 diz isso. Abre lá a sua Bíblia em Deuteronômio 28, 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Eu vou completar. Se você ouvir e for para o lugar, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Mas se você ouvir e for para aquilo que Deus tem, a bênção está no lugar. Terceiro ponto, a bênção da provisão também está no lugar. Às vezes é muito difícil você acreditar que Deus é Deus que abençoa, que é um patrão melhor do que o seu. Se chegar alguém aqui para você e falar, irmãos, eu vivo pela fé, e tiver uma Pajero full, lá fora, preta, bonitona, ou então uma X5, aí você fala, pela fé vivo eu, que vivo com salário mínimo. Você vive pela fé numa Pajero full? É ou não é que você pensa? Por quê? Porque você pensa que Deus não pode abençoar alguém a esse ponto que vive pela fé. Por quê? Porque você acha que Deus não é bom. Você não entende que Deus é melhor do que você pensa. Ele pode e faz. Pode e faz. Eu vou te falar hoje, Deus não é matemático. Para Ele, 2 mais 2 pode virar 1000. Pode virar. Por quê? Para você tem que virar 4. Não, mas para Deus 2 mais 2 pode ser 1000. Eu vou te falar hoje. Hoje eu ainda não ganho 7.000. Amor, nós ainda não ganhamos os 7, 10 anos atrás. Mas eu vou te falar. Hoje eu moro de aluguel, não tenho um carro quitado, tenho 3 filhos. Pavão, e eu tenho mais e vivo melhor em Deus do que há 10 anos atrás. Glória a Deus. Dá a salva de palmas para o Senhor, amém? Irmãos, tiro férias 2 vezes no ano, como? Não sei. Meus filhos estudam em colégio particular? Não sei como. Todas as coisas são um milagre de Deus. E eu não tenho ainda esse valor que eu deixei há 10 anos. Você fala, não, mas se você abrir mão, Deus vai te dar logo. Até hoje ainda não veio isso. Mas não precisa vir esse valor. A bênção já veio. Amém? Tem irmãos que ganham muito menos que outros empresários da igreja, mas vivem melhor. Mas é muito melhor do que eles. Por quê? Porque tem a bênção de Deus. O que faz diferença não é o quanto você ganha, é o quanto você é abençoado por Deus. Isso é que faz diferença. 4º ponto. Deus estabelece o limite da bênção. Atos 17, 26 diz claramente, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ou seja, Deus estabeleceu tempo, estabeleceu um modo e estabeleceu um limite da nossa habitação. A gente gosta muito de ler o versículo lá de Josué 1:3,
que fala, todo lugar que eu pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Então a gente fala muito isso, não fala? Não, todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu vou te dar por herança. Esse é só o versículo 3. Tem o versículo 4. Nós temos mania de pegar o texto e pegar só aquilo que eu quero. A Bíblia diz no versículo 4, um completar dessa parte. Eu vou te abençoar, aonde você puser a planta do seu pé, eu vou te dar por herança, mas ele estabelece o limite. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande. Dos poente do sol, será o vosso limite. Ou seja, não era todo lugar que ele pisasse a planta do pé. Ele estava falando o seguinte, eu vou te abençoar, obreiro. Mas dentro desse limite, qualquer um desse lugar aqui que você for, a bênção vai com você. Qualquer um desses lugares aqui, desse lugar a esse, você pode ir. Eu vou te abençoar e eu vou te dar por herança. Mas tem um limite. É dentro dessa esfera. Nós achamos que é todo lugar que eu for. Não é. Existe um limite para Deus fazer. Se Deus estabeleceu para você Minas Gerais, então é Minas Gerais o seu lugar. Se Deus estabeleceu para você a África, então é na África o seu lugar. Deus tem um lugar para você. Deus tem uma igreja para você. Deus tem um povo para você. Esse é o limite. Não adianta você querer a herança de todas as nações. Deus tem uma porção para cada um de nós. Amém? Então a bênção está nesse lugar. Fique dentro do limite da bênção. Fala para o irmão que está do seu lado. Fala, irmão, não saia do limite. Quinto ponto. O lugar da bênção nem sempre parece o melhor. A Bíblia mostra muito isso, de alguns homens e mulheres de Deus que receberam algumas promessas maravilhosas, mas no início às vezes parecia que não era tão maravilhosa assim. Queria falar de uma mulher de Deus que foi Maria. Ela recebeu uma promessa de Deus, maravilhosa, que ela ia gerar o Salvador. Mas deixa eu te contar aqui, assim, a princípio da promessa, se ela parecia tão boa assim. Deus falou para ela, eu vou gerar, só que ela era virgem. E mais, ela estava noiva. E naquela época, e ela ia ficar grávida do Espírito Santo, não era do noivo dela. E naquela época, as mulheres morriam quando apareciam grávida, que supostamente era uma mulher adúltera. Então, quando você recebe uma promessa dessa, aparentemente, é boa? Não, só tem coisa difícil, é ou não é verdade? Só coisa difícil. Bom, eu sou virgem, estou noivo, o negócio é do Espírito Santo e eu estou correndo um risco de morrer. Ô, glória, isso é que é promessa. Vou deixar de ganhar 7 para ganhar 800. Que estou transbordando. Sem nem o que eu vou fazer primeiro. Mas aparentemente as coisas não são tão boas assim. Mas é porque o final das coisas é melhor do que o início delas. Amém? E depois, só que demorou um pouquinho para ficar bom. Porque depois, com 9 meses, ela ainda teve que ir de burro, jumento, sei lá do que andava naquela época, que ela foi naquela época montada, até Belém. Porque Deus arquitetou e organizou, porque tinha que nascer lá. 9 meses, irmão, eu já tive 3. Quando você está com 9 meses, a Camila está ali, é um negócio que você só quer ficar assim, nasce logo. Você não quer mais levantar, não quer mais sentar, não quer mais deitar, não quer mais comer, não quer mais nada, você quer que nasce. E com 9 meses, andando, chega lá, não tem hotel. Oh, alegria! Não tem hotel, não tem nem hospedagem, tem nada, nem casa de irmão, parente, vizinho, nada. Aí tem que dormir num curral. E chega lá, você dá a luz. Ai, que alegria. Além de tudo, o menino nasce naquele dia, naquela hora. Não, mas a promessa de Deus é maravilhosa. Ela é, mas ela é pela fé. Você tem que crer. O problema é que tem gente que desiste antes da promessa se cumprir. Maria podia ter desistido antes de ver a promessa, antes de chegar no lugar, antes de receber aquilo que Deus tinha para ela, no lugar. Você chuta o pau da barraca e fala assim, cansei desse negócio, chega. Foi Deus que falou, mas parece que está tudo ruim. É porque Deus promete uma terra que mana leite e mel, mas ela está atrás do deserto.
Para você desfrutar, você tem que entrar lá no deserto e achar o leite e o mel. Não é uma coisa visível aos seus olhos. Você tem que enxergar pelos olhos da fé. E só desfruta, meu querido, se você falar como Maria falou. Lá em Lucas 1:38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. Amém? Fala isso para o Senhor. Fala para o seu irmão, fala para o Senhor. Fala assim: aqui está o servo do Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. Quando ela falou isso, ela sabia das implicações. E você vai saber também. Ponto 6, eu estou terminando. Aprenda a reconhecer o Senhor no lugar que Ele te colocou. Provérbios 3:6 diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ele só pode endireitar se você reconhecer. O problema é que tem muitos de nós que aprendemos a ver o Senhor nas bênçãos, mas nós temos dificuldade de ver o Senhor nas dificuldades, nos problemas, nas pressões, naquilo que deu errado. Nós não enxergamos o Senhor. Nós achamos que se foi bom, é Deus. Se foi ruim, é o diabo ou foi o irmão. Nós não conseguimos reconhecer o Senhor. Mas aí Deus manda uma tempestade para você voltar para o propósito e você fala: é o diabo. Deus te manda um peixe para te engolir e você fala: é o diabo, é o irmão, é a mãe, é a mulher, é o filho, é a pressão, é não sei o quê, é a crise. Não. Meu filho, reconhece o Senhor.